Programa Paraná Conectados ao vivo aqui, meio-dia 31, 18 segundos. Temos um convidado aqui pra gente bater. Aqui é o seguinte, bicho, ó. Não deu certo com um convidado? A gente tem outro convidado aqui de stand-by. Palavra boa. Gomão Ribeiro, narrador da Rádio 105, é isso, FM? Isso. Ó, digo mais, o cara é um dos maiores gritos de gordo do rádio. Eu já ouvi. Tudo bem, Gomão? Forte abraço para você, Carlos, pro seu ouvinte. É sempre muito legal poder falar de rádio, poder falar da nossa profissão. E estamos juntos. Eu sou fã do Fernando Mitre. Quem não é fã? Qualquer pessoa que gosta de jornalismo é fã do Fernando Mitre, né? De uma capacidade de análise. Eu invejo essas pessoas que têm essa capacidade de análise. Porque o mundo está tão carente, independentemente do seu posicionamento político. O importante é que o cara tenha conteúdo e ele te faça pensar, ele te faça analisar. Porque através do pensamento dele, você pode ir para uma outra via. Mas você tem uma base para poder ir para outro lado. Às vezes o cara não tem nada, e aí você quer correr para algum lado. O Mitre é referência. Tu é paulistano mesmo, Gomão? Nascido e criado na região da Zona Oeste de São Paulo. Quando pequeno, meus pais foram morar um tempo em Curitiba. E ficamos por lá 2 anos, mas depois retornamos para a mesma região da Zona Oeste de São Paulo. Aquela pergunta que ninguém nunca fez. Não. O que você pensava que gostaria de ser quando crescesse? Você sabe que a ideia de me tornar jornalista veio muito cedo. Veio quando eu repeti a 5ª série. Que hoje são 9 séries, né, no primeiro momento. Ali, você é da época do ginásio, como eu? Eu tenho 43 anos. E aí eu repeti a 5ª série. Eu sou um pouquinho mais velho que você, exijo respeito. Eu tô com 45, entendeu? Então estamos próximos. E aí eu repeti a 5ª série e falei, cara, eu preciso tomar um rumo nessa vida. Tinha 10 anos, eu preciso tomar um rumo nessa vida. E muito por influência de um padrinho meu jornalista, eu já gostava, já achava interessante. Mas é curioso que ele foi por muito tempo diretor da própria TV Bandeirantes. Mas eu sempre gostei de rádio. Aí eu falava, pô, TV não, eu quero fazer rádio. E aí, então, desde os meus 10 anos, eu já sabia o que eu queria ser quando eu crescer. Tinha uma música da Legião Urbana, né? O que você vai ser quando você crescer, né? A letra. Eu não vou cantar porque eu sou muito desafinado aqui. Somos vou passar vergonha. E quando é que a narração entra na tua vida? Então, a partir dos 12, 13 anos, dando mais atenção ao rádio esportivo, né? O rádio, de uma maneira geral, sempre esteve presente na minha vida. E o futebol de noite, quartas-feiras, quintas-feiras, sábados à tarde, domingo à tarde, eu achava interessante aquela forma. Eu falava, esse negócio de falar acelerado, rápido, com emoção e tal, é legal. E aí eu passei aí a estádio de futebol, a pagar ingresso mais caro só para ter acesso às cabines. E aí eu olhava aqueles caras trabalhando, às vezes eu levava o meu radinho, né? E eu ouvia a emissora e o cara ali na minha frente, fazendo essa mesma transmissão. E eu achava ainda mais incrível. Porque o apelo da imagem faz com que você fale menos, né, enquanto narrador. E sem imagem você precisa desenhar mais. A minha paixão pelo rádio vem muito do fato de eu não ter tido televisão dentro de casa. Então eu ouvia muito rádio. E eu tinha uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu saía imitando pelas estradas narradores. Então eu ouvia a Rádio Sociedade da Bahia, que é uma rádio grande na Bahia. Na época tinha no ar lá na Rádio Sociedade o Djalma Costalino, que hoje está na Rádio Itapuã, e o Nilton Nogueira, que se não me engano está com quase 90 anos. Itapuã é do Grupo Record, né? Isso. E o Nilton Nogueira está bem idoso, acho que ele perdeu até a visão de um olho. Lembra até da vinheta, Nilton Nogueira. E eu saía imitando narrações deles, assim, pelas estradas da vida, assim. O teu caso, você tinha televisão, né? Mas sim. Ganhou essa paixão o rádio me conquistou. Até porque, para quem me conhece, às vezes fala, mentira. Mas eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui um cara, não inseguro, mas tímido. E através do rádio, como o rádio não tinha imagem, eu falava, bom, no rádio ninguém vai me ver, não vou ter essa necessidade de encarar alguém. E deve ser mais fácil. E então eu fui por esse caminho. Mas depois o próprio rádio resolveu que também imagem é importante, mas eu consigo lidar com a minha timidez até que bem. Quais são as principais técnicas para uma boa narração? Estou falando isso de campo. Porque você pode estar numa posição do estádio, do campo, que você às vezes não consegue identificar a fisionomia de um jogador.
Quais são as técnicas ali, as manhazinhas para conseguir isso? Assim, primordiais. Uma boa dicção, uma boa articulação. É engraçado que já tem 10 anos que eu dou aula e em contato com colegas da área da fonoaudiologia. Uma hora é dicção, outra hora é articulação. Então, mas é você pronunciar bem as suas palavras. Essa é primordial. A segunda é você ter uma capacidade rápida de identificar mesmo, não o jogador em si, mas situações e um olhar amplo, aberto, né? Você falou, às vezes você não está no melhor posicionamento. Aí você vai por características, cor da pele, cor do cabelo, o próprio corte do cabelo, a cor da chuteira e cada vez mais jogadores usam chuteiras coloridas, o que ajuda. Alguns jogam com munhequeiras, tem um jogador específico do Palmeiras que ele joga com um manguito, que é apenas no braço esquerdo, então aquilo te ajuda. São algumas artimanhas que com o tempo você vai aprendendo e você vai pegando. E o cara que realmente é bom, ele consegue até identificar apenas pelo andar do jogador, pelo posicionamento do jogador dentro de campo. Aí eu acho incrível. Eu ainda sou desses que vai por características ou pelo posicionamento mesmo, né? Porque a grande maioria do tempo o lateral direito vai estar na direita do campo. O meia vai estar no meio campo ali. Então vou te colocar numa saia justa agora. Aqui. Pessoal, essa entrevista aqui a gente não combinou nada. Aqui senta ali, igual, a gente vai bater um papo. Então vamos lá. Escanteio. O time perdendo, escanteio pro time que tá perdendo por 1-0. Jogo eliminatório, perder, vai embora. Sim. Os 11 jogadores desse time que tá perdendo dentro da área. Nesse escanteio sai um gol de cabeça. No meio do tumulto você não consegue identificar quem fez o gol de cabeça. Os caras vão comemorar ali e aquela turma se abraçando. Narra aí o gol desse cara, que você só vai conseguir dizer o nome lá uns 3 minutos depois. Como é que seria a narração? 3 minutos depois é muito tempo depois. Assim, 2 minutos figura de linguagem. Então narra como que seria. De forma, assim, você quer que narre, não quer que explique? Eu quero que você narre. Tá bom. Você não, porque normalmente o narrador ele fala... Saiu o gol de fulano ali, depois acrescenta o gol. Assim, numa narração normal, escanteio pela direita, subiu de cabeça, César é gol. Isso, perfeito. Não Agora, é isso que eu quero. Se você não viu o César, viu o César. Mas eu vou ver o César, aí que tá, só pra explicar, porque o que acontece? Geralmente o cara que faz o gol, ele é o primeiro a sair correndo pra comemorar. Naquela euforia dele, ele se destaca com relação aos outros. Mas ele não saiu, mesmo porque todo mundo abraçou todo mundo ali. Foi lá e abraçou ele ali. Os 11 jogadores dentro de campo. Você quer realmente complicar ali atrás da rede, os caras comemoraram ali, entendeu? Entendi. Ele quer complicar a vida do narrador, né? Sei lá, seria escanteio pela ponta direita, placar de 1-0, vai perdendo o time B. Vamos chegando na marca de 48 minutos, etapa final, pode ser o último lance do jogo. Escanteio lado direito, lá vem bola. Autorizou, pé direito, levantou na boca do gol, subiu, desvio de cabeça, é gol! Gol! Time B, um golaço que garante a classificação. O time avança no último lance, no último instante da partida. Escanteio pela direita, levantamento na boca do gol. O desvio no canto esquerdo, o goleiro se esticou, não alcançou. Todo mundo correu para abraçar, numa alegria, numa emoção que toma conta de todo o estádio, de todo o torcedor do time B, que vibra, se emociona, comemora, faz a maior festa, impossível de se descobrir, tá todo mundo junto, todo mundo abraçado, nesse momento que é único, num momento de superação, num momento que fica para a história do time B, que avança para a decisão do campeonato. Vai aparecendo, vai surgindo aquele que fez o gol, aquele que comemora, que chora na imagem que você tem em casa, que chora na imagem que o narrador descreve para você pelas ondas do rádio. É o César o autor do gol, é o César o autor da alegria, da emoção maior do futebol. Seria mais ou menos isso, porque uma hora você ia ter que sair do meio dessa multidão e se destacar. Você foi bem, viu? Você foi bem. Na minha avaliação como ouvinte, hoje eu prefiro ouvir a narração. Hoje não, eu sempre preferi ouvir a narração do rádio do que a televisão. Então, normalmente eu ligo a televisão num jogo, tiro ali o som da narração da TV e coloco... E parece que é outro jogo, né, o do rádio. É outra coisa. Esse é o grande Gomão Ribeiro, viu? Daqui a pouco ele vai dizer como é que ele
os horários, que jogos eles narram na 105. Na 105 FM. Mas vem aí, ó, o quadro Cultura Conectada, do escritor Darlan Zurk, que fala do livro de Fernando Mitre. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e todos que estão acompanhando o programa Paiaiá na Conectados. Na condição de testemunha ocular da história brasileira nas últimas décadas, o jornalista Fernando Mitre resolveu falar, ou melhor, escrever. Lançando agora o livro Debate na Veia, nos bastidores da TV, A Democracia no Centro do Jogo, pelas editoras Keter e Letra Selvagem, e que é o primeiro do autor, ele deixa claro em uma nota introdutória, Mitre tem no livro o mesmo estilo discreto, direto e conciso da televisão. Isso parece natural de acontecer, mas não é. Quando se muda o meio, a mensagem se altera bastante. O livro é um registro em textos curtos dos debates que a emissora Band faz desde a década de 1980. É uma tradição já do canal. E Mitre, sendo diretor e comentarista da Band há muitos anos, conduziu vários desses debates. Ele usa um recurso de ficção para reproduzir as falas dos candidatos, tem memória privilegiada, costuma ser equilibrado nas análises e descreve mais do que opina, embora adjetive de maneira desnecessária às vezes. O livro tem quase 70 textos, prefácio do antropólogo Roberto da Mata e alguns depoimentos de colegas. Completando 80 anos em 2023, o tempo fez bem a Mitre, só que fará muito mais se ele lançar outros livros. Os leitores e a história agradecerão. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá na Conectados. Esse foi o escritor Darlan Zurk, também autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados, que você encontra lá no site darlanzurk.com. Nosso bate-papo aqui hoje é agora com o narrador Gomão Ribeiro. O cara é bom demais, da 105 FM. Outro dia você narrou um jogo de São Paulo que eu fiquei feliz, mas porque o São Paulo ganhou. Viu? Mas o São Paulino tem muitos motivos para estar feliz, afinal de contas conquistou um título inédito, que foi a Copa do Brasil esse ano, carimbou o passaporte para a Libertadores, competição que São Paulino conhece bem, tem tradição, tem 3 títulos, né? E tava precisando, né? O São Paulo, a grandeza... Você é São Paulino? Não, torço para a Portuguesa. E a grandeza do clube... Esse negócio de dizer que torce para a Portuguesa não é um pouco dessa mania de narradores e jornalistas esportivos de dizer passado, que não né? torce? Foi no passado, tinha muito isso. Cada vez mais os próprios colegas estão, principalmente da velha guarda, estão assumindo seus clubes. Eu acho que não tem problema nenhum. O que precisa é verdade no seu trabalho. Exato. E isso eu tenho absoluta certeza que eu apresento no meu trabalho uma verdade incrível. E havia também, por parte de alguns, um certo medo, uma certa insegurança e receio por parte de uns torcedores mais violentos, mais agressivos. Mas aí você tem de saber lidar, né? E claro, para quem vai para estádio fica sempre essa reticência. Será que é hoje que eu apanho? O Bruno Cucato diz ele que está em Ubatuba ouvindo a gente, mas era para ele estar aqui trabalhando. Era para estar trabalhando, né? O Bruno Cucato é muito Zé Preguiça, né? Moleza, mas ele podia isso, né? Vida mansa. Segunda-feira, tem a Fala Mansa e tem o Vida Mansa. Segunda-feira a gente vem para aqui fazer Isso, uma entrevista, aí você vem na segunda-feira para compensar o dia de hoje. Bruninha, figura. Quem são as tuas referências na narração de rádio? A minha principal e maior referência é José Silvério, que para mim foi... E né? Porque até outro dia ainda estava trabalhando o maior no que fez. E tem também o Osmar Santos. E são dois figuras que a gente traça paralelos, porque o Osmar foi um grande comunicador, além de narrador esportivo, né? As suas criações, os seus bordões, a sua linguagem mais próxima do público, enquanto que o Silvério muito mais técnico, muito mais objetivo em cima do lance. E claro que ambas as vozes agradáveis demais de se ouvir, né? Com uma dicção incrível, com um ritmo, tudo que um narrador precisa ter, esses dois apresentavam quando trabalhando. E aí ficava... Pro ouvinte era legal, né? E tinha também o seu Fiore, mas o seu Fiore muito mais clássico, muito mais poético, era uma outra vertente.
mas o Osmar e o Silvério, mais o Silvério e o Hugo Botelho como contemporâneo são as minhas referências. Quando eu chego aqui em São Paulo, eu começo a acompanhar muito o Zé Silvério. Ele estava na Jovem Pan. Isso. Ainda. E eu gostava do trio, era Silvério, Quartarolo e Vanderlei Nogueira. Sim. E assim, os três faziam uma transmissão divertida demais, que o Vanderlei Nogueira também é muito engraçado. Campo, né? O Silvério, ele por muito tempo, ele foi muito sério, né? Ele dizia isso em entrevistas, né? Ele sempre foi muito mais sério. E aí o Vanderlei trazia uma certa leveza, o Quartarolo com perguntas muito inteligentes e provocativas. E aí você tinha ali dois grandes coadjuvantes, por assim dizer, que era o Flávio Prado, comentarista, que entende demais de futebol, e o Milton Neves como apresentador, que aí também no rádio dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas essas três figuras que você citou são as principais figuras que seguram uma transmissão, que seguram uma audiência, né? Porque às vezes o jogo tá chato. Exato, e aí você tem que ter narrador. Hoje em dia, infelizmente, cada vez menos as emissoras trabalham com 2 repórteres num jogo. Trabalha geralmente com 1. E aí já cai um pouquinho, porque de 3 personagens você tem 2. Mas quando eram esses 3, cara, era isso mesmo que você falou, era brilhante, porque um costurava o outro. E a comunicação é muito isso, né? Um tem que costurar o outro, sabendo respeitar o espaço do outro e sabendo a maneira de pensar, de agir. E a conexão deles era tão legal que no olhar, no respiro, no pensamento já se sabia mais ou menos o que vinha pela frente. Então isso é muito legal no rádio. Eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Tem algum relatório, tem alguma tecnologia que consiga identificar quantas palavras um narrador de rádio fala no jogo? Então, a USP já fez esse trabalho, eu acho que eu ainda tenho esse recorte, com relação ao próprio Silvério e o próprio Osmar. O Osmar falava muitas palavras em um único minuto. E isso, principalmente pensando em Osmar Santos, é de uma riqueza quase que imensurável. O Osmar gostava muito de ler. O Osmar, eu não vou ter a precisão, mas ele fez 5 universidades diferentes e nenhuma delas foi de jornalismo, de comunicação. Eu sei que direito ele fez. Isso. Direito ele fez. E ele gostava muito de ler. Então ele trazia esse mundo da fantasia para as narrações dele. E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Se você tiver uma riqueza de vocabulário, você não vai ser repetitivo, você não vai ser cansativo, você vai ser criativo. Então o Osmar tinha isso. E do Silvério, eu lembro também que não só quantas palavras o Silvério falava em um minuto, mas também quantos decibéis ele alcançava num grito de gol. E era algo, na época, teve um período na cidade de São Paulo, acho que foi até na administração do Paulo Maluf, que tinha lei do silêncio, do Psyu, algo assim, quando iniciou essa história. E o Silvério narrava, o grito de gol dele era mais alto do que o som de uma balada. E longo também, não é? Uns 18 segundos. Ele tinha uma capacidade legal de sustentar o gol. Por que eu te fiz? Dos grandes desafios. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque você narra no estádio e também narra no estúdio. Isso. Tá. Um narrador de rádio, ele fala muito mais do que um narrador de televisão. Não é? Fato. Quais são as dificuldades do narrador de rádio ao narrar um jogo do estúdio? Sendo que no campo ele está mais atento a várias situações ali, que às vezes até num jogo chato ele pode falar alguma coisa que está acontecendo lá na bandeirinha de escanteio. Quais são as dificuldades? Então, a dificuldade está exatamente no detalhe que você trouxe no final. Quando você está no estádio, você tem a visão ampla. Então você vê todo o estádio, você vê o seu entorno, você tem aquela visão periférica. Até mesmo se está acontecendo alguma coisa em algum dos lados da arquibancada ou das numeradas, você tem essa visão. Quando você vai para o estúdio, a sua visão limita-se ao que o diretor da TV, o diretor da transmissão põe no ar. Então, tem até um documentário dos canais ESPN, em que eles entrevistam o Paulo Soares, que também é um dos grandes narradores, tanto de rádio e TV, e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, cara, você está no estádio, você vê tudo, mas você vai para a narração de estúdio, você está no jogo, de repente, subitamente eles cortam para a torcida. Então você está focado, você está ali naquela transmissão, você está naquela descrição.
e pum, de repente corta a imagem para um nada a ver. Tem até uma cena muito emblemática, acho, se eu não estiver enganado, que era um amistoso da seleção brasileira. O Galvão Bueno estava em loco, estava no estádio. E ele narrando, e de repente a câmera corta para um menininho que estava tomando um sorvete. De repente ele começa a passar o sorvete na testa e tal. E aí o Galvão até brinca, que lambança, menino, garoto e tal. Quer dizer, você estava num momento e de repente você abruptamente tem de ir para outro. Para o cara de rádio é terrível. Pela velocidade que você está narrando, pela maneira que você está descrevendo. O cara da TV não, ele está quase que conversando com quem está em casa, né? Então ele tem essa tranquilidade de transição de uma imagem para outra. Para nós do rádio soa de maneira abrupta. Até porque a gente não vai ser avisado, né? Na TV, às vezes você é avisado, estamos cortando essa imagem para outra. Não sei se você já viu um trabalho do Adnei, ele imitando o narrador de rádio. Uma premiação da CBF. É aquilo mesmo. Que ele fala, o narrador de televisão. José toca a bola para João. João toca a bola para José. João. E aí é o mesmo lance narrado pelo narrador. João toca a bola para José, que toca a bola para João, que partiu, que bateu. Porque assim, por mais que hoje você tenha a TV presente em todos os jogos, o narrador de rádio ele sempre vai partir da premissa que o cara não tá vendo, né? Que a pessoa que tá te ouvindo não tá assistindo aquele jogo. O que pode acontecer? A emissora que eu trabalho, ela tem uma força de audiência muito grande no interior do estado de São Paulo. Então é muito comum o ouvinte mandar mensagem dizendo que tá na estrada. Então certamente ele não tá vendo esse jogo, senão ele não tá dirigindo, né? Exato. Perfeito. Então ele só tá ouvindo. Então eu preciso ser o mais descritivo possível para ele. Isso. Esse é o Gomal Ribeiro. Deixa eu chamar aqui o nosso último quadro, Neumann, e hoje fala de dois assuntos, uma notícia boa e outra notícia ruim. O jornalista José Neumann e Pinto apresenta Direto ao Assunto, no Paiaiá. Vamos comentar que após um dia de conversações do presidente chinês Xi Jinping e do americano Joe Biden, com o objetivo de estabilizar relações entre as duas maiores potências do mundo, o chinês Jinping saiu dizendo que não aposta contra os Estados Unidos e que não tem intenção de desafiá-los ou derrubá-los. Não estamos buscando esferas de influência e não travaremos uma guerra fria ou quente com ninguém. Uma declaração clara, específica, para que todo mundo possa entender, falada em qualquer língua. Bom, dada a notícia boa, vamos a mar. Em 12 dias, Fernando Diniz desceu do paraíso de Milton para o inferno de Dante entre a vitória do Fluminense na final da Copa Libertadores contra o Boca no Maracanã e os desastrados resultados da seleção brasileira, cuja direção técnica ele assumiu, teoricamente, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, à espera da posse definitiva de Ancelotti, o técnico que eles dizem que o ano que vem, terminado o contrato com o Real Madrid, vem treinar o Brasil, que eu duvido muito e faço pouco, principalmente se ele está assistindo esses jogos da seleção do Fernando Diniz, né? Agora, nesta noite, o vexame foi muito maior. O Brasil perdeu para a Colômbia em Barranquilha por 2-1. Colômbia mandou no jogo. Só o Luiz Dias, que fez os 2 gols, chutou mais contra o gol brasileiro do que toda a seleção brasileira contra o gol colombiano, apesar de ter aberto o placar com 3 minutos de jogo. E aí talvez tenham achado que já estava com o jogo ganho, não sabendo que tenha mais 89 minutos pela frente. José Neumann e Pinto, direto ao assunto, no Paiaiá. O José Neumann e Pinto você pode acompanhar também no YouTube, José Neumann Pinto, e também as colunas dele todas as sexta-feiras na revista Cruzoé e em O Antagonista. É um cara aqui que jogou muita bola, que está acompanhando a gente, viu, Gomal? Boa. Luiz Cássio de Souza Andrade, Cassinho, prefeito lá da minha cidade. Ah, é? Zagueiro, 1,94 de altura, era líder, entendeu? Tem uma coisa, vou dizer uma coisa, ele não gosta que fale isso não, mas eu vou falar. Evaristo de Macedo chegou para ele e disse, você coloca João Marcelo no bolso. Evaristo de Macedo. Não foi qualquer um. Não foi qualquer um, entendeu? Evaristo de Macedo, viu? Abraço, meu amigo Cassinho, sucesso também aí. Em breve estarei por aí para gente comer aquele cuscuz com torresmo. 2 minutinhos aí, Gomó, que papo legal. Qual o jogo da tua vida? Qual o jogo? Ah, o jogo da minha vida. Você sabe que
eu brinco com as pessoas que existem perguntas Hebe Camargos, né? Que é aquela pergunta que você não sabe o que falar, né? Elas são Você meio... chamou a minha pergunta de pergunta Hebe Camargo. Porque é difícil você falar, pô, o jogo da minha vida... Talvez o jogo da minha vida não seja um único, mas pelo fato de eu ser torcedor da Portuguesa e a realidade do clube não ser boa, principalmente no cenário nacional, a Portuguesa não tem divisão no cenário nacional. As quedas da Portuguesa abruptas da Série B para a Série C, da C para D, e aí o sumiço do futebol nacional doeram bastante. E são transmissões que, foram difíceis. Porque nos canais que eu trabalhei, que só transmitiam Portuguesa, eu tinha, além da minha torcida, a torcida do meu comentarista, que tem mais de 60 anos e, obviamente, há mais tempo torcedor do que eu, e com muito mais história do que eu de Portuguesa, e toda a nossa audiência. Então, era uma dor sentida por todos, né? Agora, dizer, esse em específico foi o jogo da vida, é complicado. Mas eu poderia também, pensando em dial, pensando em momento que seja no rádio, esse ano de 2023 em específico eu fiz muito jogo legal. Eu fiz decisão Flamengo e Palmeiras, eu fiz um São Paulo e Corinthians na Copa do Brasil, que o São Paulo classificou, eu fiz alguns jogos do São Paulo, né, na escalada dentro da Sul-Americana, né? Santos, eu tô torcendo muito pro Santos não cair. O gol da vida, o gol que você narrou assim. Você sabe o que é, maluco? Eu sempre pensei que o gol da minha vida seria algum gol com relação à seleção brasileira, que eu já tive a oportunidade de narrar a seleção brasileira no estádio até, né? Eliminatórias e tal, mas não. É da própria Portuguesa também, gol do acesso quando ela volta. Saco da Portuguesa, não, viu? Não é. Não, você tá muito passional. Não é. Assim, a minha carreira, ela tá muito ligada lá. Né? Mas a minha carreira tá muito ligada à Portuguesa, porque assim, a Portuguesa em 2008 iniciou um projeto que foi a primeira web rádio. Acabou, tá vendo aí? Aí, ó, vambora então. Vambora, né? Luiz Eudes, escritor, tá lá na Bahia também acompanhando a gente. Então, obrigado. Gomão, satisfação. Você tá na 105 aí? 105 Vai FM. narrar o que agora? Eu só sexta-feira, Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia, ó, jogo legal. Sexta-feira, 9h. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Cuidem-se. Valeu, gente. Obrigado. Desculpa por não ter conseguido fazer a entrevista hoje com o Fernando Mitre. A gente vai reagendar. Bom fim de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Poluição sonora é crime e é preciso bom senso e consciência para evitá-lo. Idosos, crianças pequenas e animais são os que mais sofrem com o barulho excessivo. Tenha empatia pela necessidade do outro, respeite os horários, não deixe suas vontades se sobreporem à paz de quem mais precisa.